minha fala, mas não sem antes demonstrar o prazer que é estar aqui, né, participando da Semana do Cérebro, para falar especificamente sobre educação, né? Afinal, nós estamos vivendo, né, em um contexto de muitas polarizações, de muito preconceito, de muita agressividade, né? E com essa imensa crise que nós estamos vivenciando, é muito importante que nós possamos definir o papel da educação na sociedade, né? Uma educação que, nas palavras do Paulo Freire, forme uma sociedade em que seja menos difícil de amar, né? E em um contexto em que o nosso país retorna ao mapa da fome, né? O mercado aparentemente é mais importante que a vida das pessoas numa crise sanitária, né? As pessoas cultuam nazismo, ditadura e violência como se fossem qualidades, né? Não me parece que seja fácil amar em um contexto como esse, né? Apesar do enorme acervo de leis, de documentos, né, instituídos desde a Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, nós continuamos vivenciando, né, quase que passivamente, né, a violação desses direitos, né, quando as pessoas não têm acesso a serviços básicos como saúde, como o direito à terra, alimentação, a própria educação, né? E é importante entender, né, que a forma de produção capitalista, ela não ampara um modelo de inclusão social, né? Embora a nossa educação ela não dê conta de mudar essa estrutura social, ela pode contribuir para que a mudança aconteça quando as pessoas olhem de forma diferente para essa estrutura, né, para poder transformá-la. Porém, essa mesma educação ela é negada a diversos grupos, né? E se a educação é negada a uma única pessoa, né, por conta das suas características individuais, então nós não podemos mudar a sociedade, porque a mudança social ela demanda um trabalho coletivo, né? E nós só podemos desfrutar da nossa humanidade quando todas as pessoas também podem, né? Nós não podemos esperar mudanças se a escola continua dividindo os alunos entre capazes e incapazes, né? Porque é justamente essa ideia de que existe uma pessoa mais capaz do que outra que vai criando a ideia de quem tem valor e quem não tem, né? Quando se separa as crianças por rótulos dentro da escola, esses rótulos eles são levados para fora da escola e talvez seja por isso que nós continuamos vivenciando, às vezes, um mínimo de empatia, as pessoas serem constantemente violentadas, agredidas e mortas, simplesmente por ser quem elas são, né? Como é o caso das pessoas negras e das pessoas trans, né? Para citar exemplos. Por isso que eu estou pensando numa educação inclusiva, né? Uma educação inclusiva que se insere num amplo projeto de transformação social, né? E essa forma de educação, ela se esbarra, ela apresenta empecilhos, se esbarra com uma estrutura de opressão que descontextualiza os seres humanos das suas reais necessidades, ocasionando o empobrecimento das suas reais capacidades, né? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui, porque não podemos esquecer de que nós estamos num sistema neoliberal. E esse neoliberalismo, ele mercantiliza a educação e transforma a escola numa fábrica de produção de mão de obra condicionada. Então, ao invés de desenvolver capacidades cada vez mais superiores, capacidades cada vez mais humanas, as pessoas desenvolvem capacidades cada vez mais reflexas, cada vez mais elementares para poder responder a esse sistema, né? E a pedagogia e a psicologia, né, na sua cumplicidade ideológica, ou aquilo que o Paulo Freire chama de educação bancária, elas já ajudaram a justificar esse sistema de opressão. Porque as formas de avaliação dentro da escola eram instituídas como se todos os alunos fossem iguais, né? Se desconsiderava a diversidade desses estudantes e eles eram submetidos a avaliações, né, que ajudavam a reforçar essa lógica meritocrática. Portanto, esses indivíduos, eles eram excluídos do sistema educativo, né? E para a gente pensar numa nova educação,
que se pretende romper com essas ações de exclusão que vêm historicamente assolando os cotidianos das escolas, é importante que a educação ela tenha uma nova composição científica. E nisso, a neuropsicologia e a neurociência cognitiva, elas têm muito a contribuir por oferecer conhecimentos teóricos e ferramentas, como dispositivos de neuroimagem, avaliações neuropsicológicas que podem fazer com que nós olhemos mais as potencialidades dos sujeitos e suas capacidades cerebrais, né? Só que, ao mesmo tempo, quando essa neuropsicologia, essa neurociência, elas retomam um discurso biomédico, biológico, né, o mesmo discurso instituído pela psicologia científica, né, nós corremos o risco de favorecer muito mais retrocessos no meio de tantos avanços científicos e tecnológicos. Com base nisso, né, o objetivo desse estudo que eu vou apresentar para vocês foi analisar a vinculação temática entre neuropsicologia, educação e educação inclusiva para atualização sistemática de conhecimentos para a educação inclusiva. Para isso, nós nos debruçamos no Cielo para fazer um levantamento de produções, né? Selecionamos 21 artigos. Esses artigos foram submetidos a análise textual descritiva, né, em que foi possível caracterizar as fontes de produção. Então, nós percebemos que a maior parte das revistas científicas que vem produzindo sobre neuropsicologia, elas ocupam os periódicos da psiquiatria, né, enquanto uma menor quantidade ocupa os periódicos da educação, por exemplo, né? Quando submetemos esses trabalhos a uma análise interpretativa, tendo como foco os objetivos do estudo, os resultados e as conclusões, né, nós acabamos definindo cinco categorias temáticas com os temas que mais apareceram, né, a respeito dessa vinculação neuropsicologia, educação e educação inclusiva. Então, nós percebemos que boa parte desses estudos, a grande maioria, se foca muito em procedimentos de testagem, né, em testes psicológicos, correndo o risco de perpetuar a estereotipagem social, né, e uma menor quantidade desses estudos abarcam os contextos sociais, né. A maior parte dessas produções, né, elas centralizam premissas normativas das funções cognitivas, isolando os sujeitos dos contextos sociais. Então, são estudos que olham mais para o que tem dentro da cabeça dos sujeitos, buscando muitas vezes por QI, do que considerar as determinações dos contextos sociais que acabam impactando nesse desenvolvimento cognitivo. É como se a cognição tivesse que seguir uma premissa normativa, né? Um padrão de normalidade. Esses estudos, né, eles se centram muito em patologias, em danos neuropsiquiátricos, através da preocupação com empenho e desempenho cognitivo dos sujeitos. Então, é muito comum esses estudos olharem muito para a questão de funções executivas e as suas supostas disfunções, né? São estudos que muitas vezes olham o envelhecimento cognitivo como um período em que o sujeito tem muito mais predisposições a demência, a Alzheimer, né, olhando mais a parte patológica mesmo. E são estudos que têm uma relação muito intrínseca com os processos de medicalização e patologização da vida, porque, como eu disse, né, a maior parte das produções elas ocupam periódicos de psiquiatria. E nos cabe lembrar aqui que a psiquiatria tem uma relação, a psiquiatria biológica tem uma relação muito forte com as indústrias farmacêuticas. Eu até deixei uma poesia aqui do lado, né, do Cacaso, que chama Logias e Analogias. Ele fala o seguinte: no Brasil, a medicina vai bem, mas o doente ainda vai mal. Qual o segredo profundo dessa ciência original? É banal. Certamente, não é o paciente que acumula o capital, né? Então, é importante a gente refletir sobre quais interesses estão por trás dessas produções de neuropsicologia.
Em contrapartida, a menor quantidade desses estudos, e especificamente aquelas que se aproximam da psicologia histórico-cultural, elas ajudam a favorecer novos contextos sociais quando elas consideram a influência dos contextos sociais históricos na formação funcional, né, e biológica do cérebro humano. Então, são estudos que olham para o que está fora, né, não apenas para aquilo que está dentro, porque o cérebro humano, né, o cérebro enquanto base material da consciência, ele não amadurece, ele não se desenvolve sozinho, mas ele se desenvolve principalmente quando as pessoas têm um acesso qualificado à realidade, né? E aliando essa visão histórico-cultural a outros indicadores dessas produções, foi possível perceber que há sim algumas contribuições que a gente pode levar em consideração. Em outras palavras, né, embora essas pesquisas em neuropsicologia elas sejam muito de base cognitivista e experimental, elas acabam oferecendo algumas perspectivas propositivas, ou seja, não dá para jogar tudo fora. Tem coisa boa que dá para a gente poder refletir e aproveitar, né? Portanto, é possível estabelecer uma síntese teórica e prática a respeito dessa vinculação neuropsicologia, educação e educação inclusiva, incentivar ações de melhoria nos contextos educativos, olhar muito mais a questão da gestão escolar, olhar muito mais a questão do pedagógico do que especificamente aquilo que tem dentro da cabeça das crianças e dos adolescentes, porque a forma como os ambientes escolares se organizam vai influenciar o desenvolvimento e desempenho dessas crianças e adolescentes, né? Esses estudos também demonstraram que é possível pensar em processos de alfabetização para crianças surdas, assim como também é importante pensar que algumas atividades investigativas no ensino de ciências acabam aprimorando as funções executivas. Então, são conhecimentos muito importantes que podem ajudar na determinação das mediações dos professores nas escolas. Como considerações finais, né, esses estudos de base cognitivista e experimental, né, que permeiam a maioria desses estudos, eles refletem a desigualdade de investimentos em pesquisas em educação. Então, por que vem, né, a gente pode pensar, por que será que se investe mais em pesquisas em laboratório do que pesquisas que abarcam os cotidianos escolares, pesquisas em educação, né? Esses estudos eles trazem uma nova compreensão do crescimento de diagnósticos e transtornos de neurodesenvolvimento, assim como o abuso de medicamentos, ou seja, nós vemos muito crescimento de transtornos como TDAH, né? Mas será que realmente há alguma coisa de errado com a cabeça, né, com o cérebro das nossas crianças e que precisa de um medicamento para consertar? Ou será que o problema é outro? Será que o problema está fora? Né? Esses estudos eles auxiliam na crítica às contemporâneas articulações entre neurociência e educação, despatologizando essa vinculação. Então, embora seja muito importante essa articulação entre neurociência e educação, nos cabe pensar qual neurociência é essa que vem chegando à educação, porque as produções de neuropsicologia, elas podem contribuir tanto para a despatologização da educação, quanto para a patologização, né, a perpetuação do discurso biomédico. E aí, eu deixo esse excerto, né, do Boaventura de Souza Santos, que eu gosto muito, né, que ele fala que temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Então, esperemos, né, que a neuropsicologia não seja mais uma ciência a serviço do capital, né? Mais uma ciência que ajuda a legitimar os abismos excludentes que existem nas escolas do nosso país. Porque, como eu disse no início, é importante que as pessoas não sejam separadas por conta das suas características individuais. Porque quanto mais as pessoas são separadas, quanto mais se perpetuam os processos de desumanização, menos nós questionamos o sistema.
mais nós achamos que há alguma coisa de errado com o cérebro das pessoas e nós nos distanciamos cada vez mais de uma sociedade humanizadora, de uma sociedade democrática e de uma sociedade inclusiva, né? Para quem tiver interesse nesse trabalho, eu deixo aqui a referência bibliográfica, né, desse artigo que eu fiz com a minha maravilhosa orientadora, professora Cláudia Gomes, e muito obrigado.